A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá, pessoal! No programa de hoje nós vamos falar de políticas públicas para a cultura de São Paulo. Vamos conversar com Inti Queiroz, ela que é gestora e produtora de projetos culturais. Depois seguimos para o Ceará, conversar com Pingo de Fortaleza, cantor, músico, compositor e pesquisador, também falando sobre políticas públicas para a cultura. Na comparação, o Ceará está mais sensível ao drama dos trabalhadores de cultura. Tudo com muita música em casa, aqui na quarentena. Nós estamos em contato agora com a Inti Queiroz. A Inti Queiroz é produtora cultural, ela está há mais de 20 anos nessa área de produção, gestão e consultoria de projetos culturais. É professora de gestão cultural na PUC, não é isso, Inti? E vai atender a gente agora porque a gente vai falar um pouquinho dos projetos culturais. Nesses tempos de pandemia, e nós estamos aqui com o Colibri na quarentena, né, nessa hora do rango, né? E a gente está discutindo muito sobre o que vai acontecer com os músicos, o que vai acontecer na área cultural, e a gente está muito por dentro aí de tudo que está acontecendo nesse momento. Primeiro, eu queria saber qual foi a sua reação aí, do ponto de vista pessoal, com a pandemia, que cada um reagiu de um jeito, né? Uns ficaram muito impactados, não fizeram nada nos primeiros momentos, e outros já foram à luta, né? Se mexendo, se reinventando, como é a palavra de ordem, né? A palavra que se usa mais, reinvenção e tal, né? Porque tem que fazer mesmo, né? Não tem como parar. Como é que foi a sua reação pessoal, Inti? Parou de dar aula? Como é que foi tudo isso? Bom, obrigada pelo convite, Colibri, sempre um prazer estar contigo e pensar aí esse mundo louco que a gente vive. Bom, para mim, inicialmente foi assim uma situação surreal. Eu estava na Bahia trabalhando, eu ia passar lá uma semana na Bahia e quando bateu o desespero, né, quando a gente percebeu que a situação realmente chegou no caos e que era necessário começar a fechar aqui, eu estava na Bahia no meio de um trabalho, a minha filha sozinha em casa começou a me ligar desesperada: mãe, vem embora. O governador da Bahia, o Rui Costa, ameaçando fechar o aeroporto, e eu tinha um voo marcado para o sábado, né? Isso foi quase final de março, né? Meu voo era para o dia 21 de março, e a minha filha desesperada, chorando no telefone: mãe, volta, pelo amor de Deus, não quero ficar sozinha aqui. E o Rui Costa ameaçando fechar o aeroporto. E então foi nesse sentido, assim, eu fui meio que chacoalhada pelo pânico, tanto da minha filha quanto do governador da Bahia. Então eu voltei para São Paulo correndo, num avião lotado, todo mundo de máscara, menos o cara do meu lado, que era um comissário de bordo. Então eu vim em pânico da Bahia até aqui, cheio de estrangeiro no avião. Enfim, cheguei em São Paulo no dia 19 de março e caí de cama. Então, aí fiquei aí uma semana com dor de cabeça, com febre, com falta de ar. Eu não sei se eu tive a Covid ou não. Então, para mim, foi um baque e eu acho que eu tive, né? Eu tive todos os sintomas, né? Aparentemente. Cheguei a dormir 2 noites sentadas na cama, né? De falta de ar, mas ainda bem que eu melhorei e tô ótima, tal, mas realmente, e eu até agora não sei, né, se eu tive ou não, porque eu não fui testada, né, não há testes, né. Então a pandemia, ela me pegou no meio de um trabalho e eu vi todos os meus jobs, todos os meus trabalhos que eu tinha agendados até o fim de maio caírem em questão de 3 dias, né? Eu tinha contratos assinados, eu tinha garantido aí pelo menos uns 5, 6 mil reais por mês aí né, de dinheiro, e esse dinheiro todo eu vi escorrendo pelo ralo aí em questão de 3 dias. E aí realmente aí bateu um desespero, né? Porque a minha única renda, eu como uma
trabalhadora da cultura informal, né, como produtora e como professora, eu vi tudo indo embora e assim, eu falei, gente, agora como é que eu vou pagar minhas contas, né? Então foi mais ou menos por aí, foi uma semana de pânico na minha vida e doente ainda, né? Uhum. E até agora você não Foi, sabe se você teve ou não, porque não não foi testar. sei, Mas os eu sintomas só aparentemente, desconfio. os sintomas aparentemente eram mesmo, né? Que é a febre e tudo mais, né? Dor de cabeça e tudo mais. Eram, E a respiração, inclusive, né? sim, e eram, inclusive, pela contagem de dias, né? Vendo lá o que o Átila falava, né? Os dias de cada sintoma, tal, eles apareceram na ordem que se fala que aparece mesmo, né? Falta de apetite, você não sentiu o gosto da comida. Eu tive tudo na ordem. Então, assim, as indicações, né? E eu tinha viajado, né? E eu estava na Bahia, circulando e trabalhando lá, né? Então, eu capaz de eu ter pego no aeroporto, no avião, enfim, É. O que é cara que não estava mais um dos indícios, né? o cara que não É estava com a aeroporto. máscara do seu lado, provavelmente vai saber, né? Ele era um comissário de bordo, né? Hum, Isso que é o mais louco, né? é. Agora, Inti, você imagina o impacto para você acabou de relatar, o impacto para os músicos, né? Foi muito grande, para toda a área técnica da cultura, que você entende muito dessa área toda, foi impactante, porque não vai ter mais show, não teve desde então, shows, espetáculos de teatro, cinemas fechados, tudo fechado, tudo parado, e alguns artistas que tocam ou se viram, né, em casa começaram a fazer lives, alguns recebendo, outros só para se manter em contato com o público, né, com o fã-clube, dependendo do artista. E mais os artistas, os técnicos, eu falo dos artistas técnicos, que eu também coloco nessa classificação, a turma toda no entorno de um teatro, de um espetáculo ao vivo, ficaram em situação delicadíssima. Muitos deles, né, como Rhodes, técnicos de luz, de som, são freelancers, né? E aí parou tudo também. Você falou que parou as suas atividades, esses caras também tiveram toda a atividade parada. E aí um impacto muito forte e muita gente, diante desse quadro, desse cenário, né, está buscando ajudá-los, porque tem muitos que estão batendo a porta de produtoras, de amigos, de músicos, a mim mesmo e a vários amigos, né, com dificuldades básicas, né, de comida, de fome, né? Vou falar a palavra Sim. é isso, é coisa mais dura mesmo, muito dura mesmo. Então, a gente está imaginando e está incentivando as ações sociais, né, que os artistas estão fazendo para ajudar todo esse povo. E também algumas políticas públicas, que aí é que eu queria que você falasse muito. Eu não acompanhei tanto e eu queria que você falasse, você está muito bem informado e acompanha as políticas públicas do Estado de São Paulo e da cidade de São Paulo. Foi feito alguma coisa nesse sentido para ajudar essa turma toda? Explica para nós. Bom, então, eu aí como uma ativista da cultura, né, que sou há muitos anos também, além de produtora, pesquisadora e professora, eu participo inicialmente, acho que a mais forte, né, foi a nossa relação, nossa tentativa de diálogo com a Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Nós temos aí, desde o início de 2017, uma comissão dentro da Câmara Municipal de São Paulo, que a gente ocupou a sala do presidente da Câmara no final de 2016, exigindo a implantação dessa comissão. E desde então, essa comissão, que é uma comissão liderada por nós, movimentos culturais da cidade, em diálogo com vereadores, né? A presidente da nossa comissão hoje é a Soninha Francini, a gente tem aí a parceria também com o vereador Antônio Donato, mas há outros vereadores que estão sempre próximos a nós também nisso, e isso é um trabalho que a gente faz ao longo do ano para fiscalizar o orçamento da cultura da cidade de São Paulo e lutar por mais recursos, né? Então, é um movimento forte, nós temos reuniões quinzenais, às vezes semanais, desde lá do fim de 2016.
E, graças a isso, nós temos, então, um contato direto tanto com a Câmara Municipal de São Paulo quanto com o Executivo, né? A gente teve aí essas gestões aí na Secretaria Municipal de Cultura problemáticas aí, com André Sturmi, com a Lei Youssef, e agora o novo secretário Hugo Pozzolo. A gente ainda não tinha feito uma reunião com ele. Fizemos 2 lives com ele pelo site da Câmara, organizado pela Câmara Municipal de São Paulo. E os movimentos de cultura da cidade de São Paulo, então, nós entregamos uma carta de reivindicações com 4 itens, né, que foram criados em consenso por diversos movimentos da cultura de São Paulo. E aí o movimento da especificidade da música, movimento do reggae, movimento do forró, circo, teatro, dança, hip hop, etc., né? Com 4 reivindicações, né? A primeira seria a criação de uma renda básica municipal da cultura, onde todas as pessoas físicas trabalhadoras da cultura receberiam um recurso de R$ 600 complementar ao federal, um recurso para coletivos, grupos, pessoas jurídicas, espaços culturais, no valor de R$ 3.000 por mês, né? Isso todo por mês. O terceiro item seria a criação de um portal da cultura, onde nós poderíamos organizar melhor e divulgar melhor essas lives que estão acontecendo, ou mesmo os vídeos produzidos por nós, e aí teria uma monetização da Secretaria Municipal de Cultura a partir dos recursos previstos na Lei Orçamentária Anual de 2020. E o quarto item seria a manutenção dos editais, né, de fomento e editais, como, por exemplo, o edital da música, né, que aconteceu agora há pouco. Então, essa carta de reivindicações foi entregue, foi lida por mim, inclusive, nessa live aí organizada pela Câmara Municipal. Porém, uma semana depois, a gente teve uma resposta aí do secretário municipal de Cultura, Hugo Pozzolo. Olha, muito legal, tal, mas, né, nós vamos fazer do nosso jeito. E aí eles lançaram esses 3 chamamentos. Agora saiu um 4º chamamento ontem, todos eles bem parecidos, onde os artistas e os técnicos, os trabalhadores da cultura podem propor aí vídeos que podem ser apresentações, vivências, intervenções. Porém, nós estamos nesse momento já escrevendo uma nova carta, uma carta réplica à secretaria, porque esses chamamentos têm diversos problemas e o maior deles é a extrema burocracia que eles têm demandado, né, dos trabalhadores da cultura. Não é possível, nesse momento que as pessoas estão passando fome, eles pedirem uma lista com 16 certidões, né? E aí eles alegam que, devido à Lei 8666, né, a Lei das Licitações, que eles são obrigados a exigir isso. Só que tem gente que não tem acesso à internet e não está podendo sair para resolver enrosco na certidão XYZ, né? Então, esse é o panorama hoje do municipal, né? Esses quando você fala, quando você fala o chamamento, é um edital ou é apenas uma espécie de um edital, é que eles estão chamando de chamamento, né? Eu até tenho aí no meu canal do YouTube, quem quiser assistir, eu falo, né, no meu canal desses chamamentos, até tento ajudar, né, as pessoas a criar aí os seus projetinhos. Mas, assim, a gente não tem que estar sempre na lógica do edital, né? O que a gente acredita nos movimentos de cultura é que, para além dos editais, a gente precisa pensar numa renda básica emergencial da cultura, porque nós fomos o setor mais afetado, nós somos o primeiro setor a parar e seremos o último a voltar, né? Nós temos que pensar que, na lógica, né, do isolamento social, a música e a cultura em geral, o circo, o teatro, dança, etc., nós trabalhamos na lógica da aglomeração de pessoas, né? Nós precisamos de público. Então, nós seremos os últimos a voltar. Enquanto vai ter gente que vai, em julho, vai estar voltando ao normal, né?
nós não temos uma mínima previsão de voltar ao normal, e as soluções que estão sendo propostas, por exemplo, aí, e vamos aí falar do estadual, né? A nível estadual, as propostas que estão partindo, né, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, não parece que não tem muita visão do que de fato é a produção cultural brasileira. Eles estão trazendo experiências do Japão, da Dinamarca e da Alemanha para tentar pensar uma flexibilização, só que parece que eles não compreendem que culturalmente a nossa formação de público é diferente desses países, né? São países que têm modos de fazer e de disciplinas, né, de público muito diferentes. Não tem como comparar a gente com o Japão, né? Os japoneses vão no jogo de futebol e recolhem o lixo deles, né? Não é de um dia para o outro que nós vamos mudar o caráter do público brasileiro, né? Então, aí no estadual, nesse momento, nós estamos tentando dialogar. Então, um projeto de lei 253, né? O hashtag 253, PL 253 Cultura, que é uma proposta da Frente Parlamentar em Defesa da Cultura e capitaneada principalmente pela bancada do PSOL, junto com a deputada Alicy Brandão, né? E que visa garantir um salário mínimo estadual para os trabalhadores da cultura, é um valor de R$ 1.163 por mês, até nós voltarmos ao normal. É diferente do federal, que é só por 3 meses, né? A proposta é que enquanto nós não conseguirmos voltar a trabalhar, nós teríamos direito a esse recurso mensal. E também um valor de R$ 3.500 para espaços culturais em todo o estado de São Paulo, né? Isso que é o mais importante, porque a realidade na capital é uma, a realidade nos interiores, aí litoral é outra, né? E no municipal também nós temos aí um novo PL, que é o PL 227 de 2020, que foi proposto pelo vereador Toninho Pespoli, do PSOL. Inclusive, vai ter uma live no dia 12 de maio, não sei quando esse programa vai passar, mas provavelmente vai ser próximo, se for aí o pessoal assiste, onde nós vamos falar sobre esse PL, que é um PL que provavelmente ele deve entrar como emenda apensada num projeto de lei maior, municipal, que já está sendo discutido pelos vereadores, de uma renda básica municipal para todos os trabalhadores da cidade. Por quê? Os R$ 600 do federal, né, esses R$ 600 aí que o Bolsonaro não está pagando, né, eu, por exemplo, estou tentando essa renda e até agora não consegui, né, eles dizem lá que está em análise eterna, mas mesmo assim R$ 600 para quem mora na cidade de São Paulo não tem como, né? Isso não dá para nada. Isso é o valor do meu condomínio, por exemplo. E aí eu faço o quê? Eu pago condomínio e não como, né? Então, nesse momento que nós temos aí, municipal e estadual, é isso, né? O estadual, eles dizem que vão lançar o PROAC, menos burocratizado, daqui a alguns dias, mas a gente sabe que o PROAC atinge pouca gente, né? E no federal a gente tem o projeto de lei 1089, que está em negociação e que deve ser votado na semana que vem. Ele é um projeto de lei proposto aí por diversos deputados federais, está capitaneada a luta aí pela Benedita da Silva, mas ele também deve virar um apensado. Agora, o legal desse PL federal é que ele prevê um apoio de R$ 10.000 por mês para os espaços culturais. E a gente sabe o quanto é importante, principalmente para a gente que trabalha com música, que os espaços culturais não fechem. Principalmente esses dos interiores, né, que são os que têm mais dificuldade de resistir. A gente já não tem muito lugar para tocar, para fazer show. Imagina se fechar os que existem, né? Como é que vai ficar? Agora, a gente, eu vejo assim, tem uma emergência, né? Uma coisa muito Sim. tem que ser feita agora. E vocês propuseram uma coisa para a Secretaria da Cultura aqui da cidade de São Paulo, e eles propõem uma outra ideia. O nó é na desburocratização. Você falou exatamente a questão da burocracia.
Mas essa é uma emergência, não há uma forma, um jeito de desatar esse nó, porque a emergência está aí, estão batendo a porta com fome, precisa ter cesta básica, tal. Uma forma de resolver isso de forma mais rápida, eu digo, né? Porque a gente quando você fala assim, eu fico achando, legal, mas tem a PL, até aprovar a PL, tem a PL de não sei o quê. Tá? Eu entendo que você explica tecnicamente a coisa, mas a urgência é muito grande. Nós entrevistamos outro dia um pessoal do teatro que fica na Rua do Triunfo, aqui na Luz. Ele parou as atividades para atender as pessoas. Faroeste, Então, o que ele vai fazer? Falou, não posso ficar pensando na minha produção, tem que ajudar aqui as claro. pessoas. Vão fazer a campanha para a cesta básica. Ele mesmo fez. Então, estou sentindo as iniciativas, não do governo, privadas, né, das iniciativas particulares, digamos assim, mais efetivas para resolver o problema emergencial. E aí é o projeto, vai fazer o projeto, vai demorar quanto para ser liberado isso? Precisa ter um jeito, né, ou uma pressão para que seja feita uma coisa mais urgente, né, para resolver A essa gente questão. está Eu fazendo, sei. né? A gente está fazendo uma pressão, mas na verdade a gente precisaria de mais apoio dos trabalhadores da cultura, né? Nós, por exemplo, fizemos aí o tuitaço do projeto de lei do PL 253 Cultura e teve pouca adesão. As pessoas, é muito difícil. Muita gente entra em contato comigo falando, o que vocês estão fazendo? A verdade é que as pessoas não estão entendendo que agora é o momento da gente se unir. E a Claro, gente precisa fazer mais do que junto, nunca. né? Não é só a gente que está no front que tem que fazer. Se a gente não tiver uma união aí de todos os trabalhadores da cultura, a gente realmente não vai conseguir. Por exemplo, o secretário de Cultura, o Sérgio Saleitão, ele fez uma live essa semana falando que eles vão distribuir cestas básicas, né? Para os trabalhadores, eles já começaram a distribuir para os trabalhadores do teatro, vão começar a fazer com os do circo, por meio das cooperativas, né, que estão organizando isso. E a gente tem um problema na música, né, porque a cooperativa de música foi desmontada, É né, verdade. esses tempos atrás, e nós não temos aí uma cooperativa de música no estado de São Paulo, né? E como é que a gente vai organizar se a gente não tem, né, nenhuma entidade representativa? A gente tem um problema aí na música, que nós temos um sindicato e uma ordem das músicas cooptado, assim, por uma galera que nem da música e que a gente precisaria que eles, nesse momento, liderassem talvez isso, mas o mais importante seria a gente se organizar e fazer com que isso fosse organizado também pelo nosso setor, né? Não dá só para os músicos ficarem fazendo as suas lives e pensando nos seus umbigos e nos seus trabalhos. A gente Perfeitamente. precisa de uma força-tarefa coletiva, onde as pessoas entendam que tem pessoas, né, tem trabalhadores da cultura e da música numa situação gravíssima, né, passando fome. Eu tenho Isso. visto aí muitos amigos, inclusive, que estão sendo despejados da onde moram, porque não estão conseguindo pagar o aluguel, e às vezes, como estão informais, aqueles contratos de boca, né, sem imobiliário, etc., nem estão conseguindo ficar, né? Gente pedindo, olha, pelo amor de Deus, eu preciso ficar em algum lugar porque eu estou com as coisas aqui com a mala na rua, né? Então, as lives são importantes, eu acho que a gente tem que continuar fazendo e apresentando o seu som, mas a gente está caminhando para um caos, né, no setor, e se a gente não se juntar para, por exemplo, esse PL 253, eu até recomendo que o pessoal procure aí no Instagram e no Twitter, tem páginas disso, curtam lá, sigam essas páginas, né? E ajudem a reverberar o movimento. Quanto mais seguidores tiver, quanto mais gente divulgando, é uma ajuda, é uma pressão no poder público. A gente sabe que o Dória, ele é uma pessoa muito difícil com a cultura, né? A gente tem que lembrar que ele congelou 48% do orçamento quando ele era prefeito, e agora eles congelaram 68% do orçamento da cultura, 50% Eu vi aqui só das OS, um então número aqui. muita gente vai ser demitida, projeto Guri está sendo destruído por causa disso, né? Então a gente precisa se unir, né? A única forma. Tem um número aqui, eu queria que você conferisse comigo, contingenciamento de 69 milhões do governo estadual.
da cultura. Na verdade, é maior, né? É maior o ainda? contingenciamento. É que foi Ele é divulgado. 68% do Muito mais. orçamento da cultura. O orçamento da cultura estadual está por volta de 850 a 900 milhões, Ah, tá. que era o orçamento previsto para 2020. Com contingenciamento de quase 70%, É então é muito mais. muito maior do que isso que você Ah, tá. falou. É o que estava É na divulgado. faixa de uns 600 É milhões mais dinheiro o ainda, nosso né? corte. Agora, E assim, detalhe, eles estão justificando que eles estão cortando da cultura porque houve uma queda na arrecadação, mas isso é uma verdade relativa, porque a queda na arrecadação do ICMS, nesses últimos 3 meses, foi de apenas 6%. Né? Alguns setores, de fato, a gente sabe, roupa, óculos, essas coisas teve uma queda nas vendas, mas comida está vendendo mais, remédio está vendendo mais, produto de limpeza está vendendo mais. Então, na verdade, quando o Dória fala que houve uma queda na arrecadação, é uma verdade relativa, né? É verdade. Então, eles não podem cortar quase 70% dos recursos da cultura e deixar a gente passando fome, né? Isso mesmo. E as iniciativas aí, por exemplo, saiu um edital do Itaú, eu estou vendo também o pessoal que está fazendo essas lives no Sesc, alguns músicos que participaram falaram para mim aqui que estão dando esse dinheiro que recebem para os seus, o grupo dos técnicos e artistas que trabalham com ele, pelo menos ajudando o entorno deles, né, mais urgente, né? Uns estão fazendo isso. E esse edital aí, refresca, teve um edital de artes cênicas, o primeiro, né? E depois um de música, especialmente. Os editais foram colocados aí emergencialmente pelo Itaú. E o que você acha disso? E tem outras iniciativas que você está sabendo da área privada aí, dos empresários e tal? Não sei. Eu acho que todas as iniciativas elas são bem-vindas nesse momento. Claro. Porém, é como eu já falei, nós temos que sair da lógica. Essa lógica do edital, ela mais exclui do que inclui, né? Poucos são contemplados, geralmente os que são contemplados são os que já têm mais recursos, mais acessos, a galera que está nas periferias, a galera que tem pouco traquejo, né, para escrever projeto, né, fica de fora, e justamente são os que mais precisam. São os que estão mesmo, que estão na quebrada, os que realmente, né, que moram na favela e que são trabalhadores da cultura da mesma forma. Então, a gente tem que só entender que esses editais, eles são bem-vindos, porque bem ou mal eles injetam recursos dentro da cadeia produtiva da cultura, porém, eles reproduzem a lógica aí do modo de produção capitalista de sempre dar para os mesmos, né? Os mesmos sempre são os que recebem e a maioria fica de fora, né? E é essa maioria que a gente está preocupado e é por isso que é tão importante a gente lutar por uma renda básica para a cultura nesse momento, tanto a nível federal como estadual e municipal. Só que para isso a gente vai precisar da ajuda de todos, né? E Não fazer dá para a pressão, né? gente Fazer pressão. Fazer pressão. Fazer pressão e fazer um movimento e usar a hashtag toda hora, PL 253 Cultura, né, nos nossos comentários e divulgar para o máximo de pessoas, porque vai ter um momento que mesmo aqueles que tenham dinheiro, né, guardado não vão ter mais. Né? Isso é que a gente tem que saber que desde esse momento já tem gente passando fome, né? Isso aí. E aí, como fazer para desburocratizar? É só na pressão e tentar ver. É que eu fiquei muito impressionado quando você falou que vocês propuseram uma coisa para a secretaria, e aí a secretária falou: não, nós temos o nosso jeito de fazer. Não dá para juntar as duas coisas e vamos lá, tem uma emergência aqui, vamos resolver assim, né? E desburocratizar as coisas. Podemos. Alguém que tenha e existe, né? Alguém que tenha essa noção da, olha, vamos ver o que está precisando mais aqui nessa região, vamos investir aqui, aqui. Não sei, a gente fica assim, porque esperando a aprovação de projetos de lei, aprovação da cultura, a gente fica meio preocupado, porque não vai dar tempo de atender esse povo todo, né? Na emergência. É isso que eu quero colocar.
Na verdade, a gente está fazendo essa pressão, mas essa gestão, por exemplo, da Secretaria Municipal de Cultura, desde que entrou o Dória, no início de 2017, a gente teve muita dificuldade para dialogar, né, com essa secretaria. Inclusive, a gente ocupou a secretaria em maio de 2017, a gente ocupou a Câmara Municipal também 2 vezes. Por isso, inclusive, que a gente tem essa subcomissão, que é uma subcomissão que visa fiscalizar a aplicação dos recursos, que é uma aplicação dos recursos que visa garantir a existência e a resistência, né, de programas que são previstos em lei, né, porque o Dória ele queria acabar com programas como Fomento ao Teatro, que é uma lei, como Fomento à Dança. Então, assim, a situação que a gente tem que pensar, às vezes, apesar do Bolsonaro, né, que vem aí como um tsunami destruindo tudo na cultura, a gente também não pode esquecer que João Dória está fazendo isso também da mesma forma aqui, desde quando era prefeito, né, e veio também diminuir os editais do PROAC, de 48 editais virou 31 editais, a gente estava com 6 editais da música, agora são apenas 2. O de música instrumental sumiu, o de música erudita sumiu, o de música alternativa também sumiu, jogaram tudo no mesmo balaio. Então, é muito difícil, né? É um diálogo E que, na mesmo verdade, quando... não é um diálogo, né? Entendi. Mas mesmo quando Meio muda o assim, é um secretário... diálogo unilateral, Entendi. entendeu? É um diálogo unilateral. A gente reivindica e não constrói junto, né? Quando eu falo que eles respondem, vamos fazer do nosso jeito, eles não usaram essa frase, mas é a mensagem que eles Entendi. passam quando eles falam, olha, não vai dar para fazer assim, né? E aí a desburocratização, a gente tem que lembrar que existe um decreto federal falando que, no caso, né, no momento de pandemia, nós não precisamos seguir É a claro. lei de responsabilidade fiscal. Então, há, sim, uma falta de vontade política da Secretaria Municipal de Cultura, nesse momento, para desburocratizar esses editais, esses chamamentos, né? É. Não haveria necessidade de pedir tanta coisa. Tem gente com problema no CPF, imagina com certidões, 16 certidões, né? É muito Agora, absurdo. Inti, mudou, né? Era o Ale, o chefe, né? Que é também ligado à cultura, e agora o Hugo me parece um cara até mais sensível, pelo que eu li de entrevistas, o criador dos Parlapatões, uma figura do teatro, da atividade cultural. E ele não está tendo essa sensibilidade, na sua opinião, de enxergar essa Eu emergência? acho que então, a partir do momento que ele assume uma gestão do PSDB, ele encarna, né, o modo de fazer de uma gestão do PSDB, e a gestão do PSDB nunca foi uma gestão de diálogo real, né? Eu acho que o único momento que a gente teve um exemplo disso, né, foi, por exemplo, quando sai o Geraldo Alckmin, sai do governo do estado de São Paulo, e entra o Márcio França no lugar, que aí não é PSDB, é PSB, né? E aí, inclusive, foi assim uma mudança radical, né? Eles mudam o secretário, entra o Pena, depois entra o Romildo, que eram pessoas bem sensíveis, aonde a gente teve diálogo total e houve uma construção em conjunto. Aí é curioso, né? Porque quando volta o PSDB, quando volta João Dória para o governo do estado de São Paulo, a mesma coisa acontece. Eles vão e derrubaram, por exemplo, a eleição do Conselho Estadual de Cultura estava acontecendo, eles pararam a eleição no meio e o João Dória foi lá e nomeou um Conselho Estadual de Cultura de amigos dele. Então, no municipal, por mais que o Hugo Pozzolo seja, de fato, né, uma pessoa aí ligada diretamente ao teatro e ao circo, mas ele tem um chefe, e o chefe dele é o prefeito Bruno Covas, que é do PSDB. Então, o discurso e a linha de trabalho é a mesma, né? Eles, de certa forma, a gente não pode, são menos fascistas do que o nosso presidente, mas a linha de trabalho é ainda de pouco diálogo. Mas a gente vai continuar insistindo, os movimentos de cultura estão empenhados nisso.
para pelo menos a gente tentar desburocratizar esses chamamentos, porque eles vão rolar aí até setembro, Que tem só uma... que tem gente que precisa de dinheiro para ontem, para Para poder ontem, comer, isso né? mesmo. É isso mesmo. E na área federal nem falemos nada sobre Regina Duarte, né? Vamos pular essa parte, né, gente? Que aí é mais dramático ainda, né? Essa figura da Regina Duarte que nem se manifesta, né? Não é nem não tem política de cultura, ela não se manifesta, né? É um negócio absurdo, né? Oi? Tivemos um problema técnico aqui, voltou. Estava falando da Regina Duarte, a gente nem vai Não, falar, mas voltou. foi falar da Nossa, Regina Duarte e caiu aí, Pelé. pois é. Culpa Que minha. coisa louca, né? É uma situação assim assustadora, né? A gente vê aí um espaço que já foi ocupado pelo nosso grande mestre Gilberto Gil, né? Essa figura tão sensível, tão maravilhosa como é Gilberto Gil, e agora está ocupado por essa fascista, né? Ela é uma fascista, não há outro adjetivo que a gente pode dar para ela, porque ontem ela assumiu todo o mau caratismo, todo uma coisa assustadora, né? De uma pessoa completamente fora de si, né? Mas eu acho que ela sabe muito bem do que ela está falando. Eu acho que a gente não pode taxá-la de maluca, não. Ela sabe o que ela está falando e ela está, de fato, ela comprou toda essa proposta de destruição do governo Bolsonaro. Então, desde que ela está lá, ela só está fazendo cena, ela não tem proposta alguma para a cultura, enquanto gestão cultural, né? E eu acho até bom que ela não tenha proposta, porque eu acho que qualquer coisa que poderia vir desse desgoverno poderia ser mais destruidor ainda, né? Então, eu prefiro que eles fiquem fazendo cena, fiquem fazendo essas cenas ridículas, porque eles vão cavando cada vez mais a cova deles, né? A verdade é essa, eles estão se afundando, eles estão perdendo apoio, cada vez mais, né? Hoje, só aqueles minions mais malucos que estão do lado deles, nenhuma pessoa normal apoia, né? Uma pessoa que ri da morte, né? Não é possível que alguém que tenha o mínimo de cérebro apoie uma pessoa que faz piada com a morte dos outros, pelo amor de Deus, né? Isso é fora do comum, né? Gente, nós estamos no finalzinho do papo aqui. Eu queria que você desse o serviço para a gente ficar por dentro dessas questões todas dos projetos de lei ligados à cultura, das iniciativas culturais que você sempre informa bem. Como é que a gente faz? A gente entra em contato? Qual é o canal mais fácil de Então, falar? olha, acho que primeiro o pessoal da música tem que seguir aí no Facebook nossa página Movimento SP Cidade da Música. Lá no Movimento SP Cidade da Música, no Facebook, a gente sempre está postando tudo sobre o que está acontecendo, sobre as lives, com os diálogos ou as tentativas de diálogo com a cultura. Acho que é um espaço super importante. Também é legal seguirem aí o Instagram e o Twitter do projeto de lei 253 Cultura, então PL 253 Cultura, quem digitar ali no Instagram e no Twitter já vai encontrar. E os músicos que quiserem e puderem, a gente recomenda que faça um videozinho de 30 segundos no story, poste no stories do Instagram com @PL 253 _cultura, né? Dando apoio, né, ao PL 253, que é esse PL estadual tão importante para a gente conseguir garantir para os trabalhadores da cultura do estado de São Paulo um salário mínimo de R$ 1.163 por mês até acabar esse caos, né? Mas quem quiser aí me segue nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, Inti Queiroz, como é que é? Só entrar em contato que a gente pode, né? Quem quiser também ajudar a construir aí essa luta, quanto mais gente melhor, né? Mas me sigam aí que também nas minhas redes eu estou postando diariamente as notícias sobre como é que a gente tem feito e como fazer. Legal, Inti. Você sabe que a Rádio Brasil Atual, aqui é a TVT, a Rede Brasil Atual está sempre à sua disposição para você aqui
se manifestar e colocar esses projetos tão importantes para a cultura, né? Para a música também, especialmente, mas para a cultura de maneira geral. Muito legal ter conversado com você, para você esclarecer esses pontos todos. A gente tinha muita música para tocar, mas o papo foi muito bom, não vai dar para tocar todas. Tem uma final que você propôs aí, para a gente encerrar com música, né? Da Brisa dela que a Flow. gente vai Vamos ouvir agora. escutar aí a Brisa Flow, que é uma artista, né, uma rapper indígena, né, maravilhosa, que tem vários hinos maravilhosos aí para a gente nesse momento tão difícil. E aí, não sei, acho que eu gostaria que você escutasse também, Colibri. Eu Se vou ouvir, você vamos botar quiser juntos aí, aqui, vamos pode. ouvir. Vamos botar então a Brisa Flow. Manda Legal. ver aí, Brisa Flow, maravilhosa, super de luta. Vamos valorizar aí os povos da floresta. Isso aí. É isso. Valeu. Obrigado, Inti, mais uma vez. Inti Queiroz. Valeu, Colibri. É nóis, Tamo tamo junto. junto. Força aí. Logo vamos sair dessa. É isso aí. Obrigada. Vai passar. Vai passar. Fora Bolsonaro. Tchau. Baby, é só mais uma armadilha, cuidado na trilha. Baby, é só mais uma armadilha, cuidado na trilha. Baby, fique viva, fique viva, fique viva. Baby, é só mais uma armadilha, cuidado na trilha. Baby, é só mais uma armadilha, cuidado na trilha. Baby, fique viva, fique viva. Tive que aprender a me amar, ficar de pé pra depois aprender a voar. Manter a fé, fico vivo mais um dia. Jogo as drogas na pia, leio antropologia. Lavo meu corpo com sais. Essa terra tem sangue dos ancestrais. Estado de alerta, fique viva, se prepare. São dias e noites de amor e guerra. Fique viva, fique viva. A linha de fronteira se rompeu. Bala trocada, bala achada, essa bala procura cor, procura amor. Bala trocada, bala achada, essa bala procura cor, procura amor. Estado de alerta, dias e noites de amor e guerra. Dias e noites. Baby, é só mais uma armadilha, cuidado na trilha. Baby, é só mais uma armadilha, cuidado na trilha. Baby, fique viva, fique viva, fique viva. Baby, é só mais uma armadilha, cuidado na trilha. Baby, é só mais uma armadilha, cuidado na trilha. Baby, fique viva, fique viva. Não se deixe enganar entre beijos macios e gritos e palavrões, enchentes e ribeirões. Viajo nas amplidões como Zé Ramalho na peleja do diabo. Como o dono do céu, como o dono do céu. Quanto vale o seu papel? Fusa arte nesse tempo. Eu ando confusa. Fusa arte nesse tempo. Eu ando confusa. Quem abusa nos usa. Quem abusa nos usa. Fusa arte nesse tempo. Selvagem como o vento. De la cordillera, vive livre. De la cordillera, vive livre. Selvagem como o vento. De la cordillera, vive livre. Vive livre, sobrevive. Estado de alerta. Baby, é só mais uma armadilha, cuidado na trilha. Baby, é só mais uma armadilha, cuidado na trilha. Baby, fique viva, fiquem juntos, fiquem vivos, fiquem juntos, fiquem vivos, fiquem juntos. Bala trocada, bala achada, fiquem vivos, fiquem juntos. Bala trocada, bala achada, fiquem vivos, fiquem juntos. Bala trocada, bala achada, fiquem vivos. Estado de alerta, estado de alerta.
Você está ouvindo Colibri na Quarentena. E agora nós vamos para Fortaleza conversar com o Pingo da Fortaleza. Tudo bem, Pingo? Tudo jóia? Aí, Colibri. Você está exatamente aonde agora, nesse momento? Cara, em Fortaleza, né? No centro, assim, na região metropolitana de Fortaleza. E estou bem, apesar das dificuldades, né, desse momento para todos nós, individuais e coletivas. Estou bem de saúde. Eu só tenho a agradecer por estar bem, mas a gente tem acompanhado muitas pessoas aqui próximas, familiares, né, com dificuldades maiores, enfermos, tal. Essa é a realidade que você também está enfrentando aí em São Paulo. É. E aí, quando surgiu essa questão toda, a pandemia ficou uma realidade mesmo para vocês aí, como é que vocês, músicos aí da região, reagiram aí? Como é que foi? Vocês foram para casa, discutiram o que iam fazer, começaram a fazer lives imediatamente? Como é que foi aí o movimento dos artistas? Aprendizagem, né? Você está vivendo um novo momento, então você vai reagindo ao momento. Eu, por exemplo, vou refletindo e as coisas vão surgindo naturalmente. O primeiro momento foi um impacto muito grande, a gente teve a agenda, né, toda cancelada, adiada. Particularmente, eu ia lançar um filme Expresso Cantores da Noite no teatro, dia 29 de março, então foi o primeiro adiamento. Depois tínhamos shows do Maracatu Solar, shows meus individuais no Teatro Alencar. Então, a primeira coisa é o impacto de você ver sua agenda, né, toda ficar suspensa. Então, você fica refletindo sobre isso e a gente não tinha dimensão de quanto tempo a gente ia ficar, né? Aliás, a gente nem tem ainda, a gente nem sabe como é que a coisa vai caminhar aqui em Fortaleza. Então, depois, com o tempo, eu comecei eu pensei, não, vou fazer alguma coisa e eu vou fazer aqui Ave Maria de Schubert às 18 horas. Eu comecei a fazer no Face essa Ave Maria às 18 horas, só que depois eu ficava ensaiando mais 1 hora, entendeu? Então, eu estou há 45 dias fazendo isso no Face. Todo dia eu faço um ensaio interativo, começando às 18 com essa Ave Maria, e depois eu... E aí, esse ensaio, depois eu comecei a criar coisas assim, com os amigos. Eu fiz um clipe do Maracatu Solar, da nossa música desse ano, com as pessoas do Solar tocando nos seus lugares, né? Fizemos um ensaio virtual e fizemos essa gravação. Então, quer dizer, a gente vai se reinventando, né, cara? Todo dia a gente tenta se reinventar, tenta criar oportunidades. O governo do estado aqui lançou um edital para 400 premiados, né? Eu contemplado, porque eu fiz uma série chamada Música e História, que eu vou contar a história das músicas, das suas circunstâncias. Então, quer dizer, é uma realidade diferente para todos nós, não só músicos, mas para a população brasileira, a população mundial em geral, e a gente vai se adequando, mas sem perder essa capacidade de comunicação que a gente procura ter, né? Essa empatia, procurando compartilhar com as pessoas a nossa música, receber das pessoas energia para ficar bem. Então, tem sido mais ou menos assim o meu cotidiano. Agora, tem aparecer algum edital? Você falou aí que o governo do Ceará está fazendo alguma coisa pelos artistas e está pintando algum edital de emergência para apoiar toda essa turma, não só da música, que está com uma necessidade mais urgente de receber, passando fome, precisa ter cestas básicas e tal. Está tendo algum movimento aí, especialmente em Fortaleza, para todos os artistas, alguma coisa mais que você possa nos contar? O Sindicato dos Músicos fez uma arrecadação de cestas, distribuiu. A gente da Solar, Associação Solar, estou falando das individuais, nós fabricamos mais de 200 máscaras, da qual faço parte, a Associação Maracatu Solar. Nós fizemos 200 máscaras, distribuímos. A Secretaria de Cultura fez um edital muito interessante, com 400 contemplados, R$ 2.500 para cada contemplado. Não foi assim, foram 1.700 inscritos, lógico, né, que a demanda foi muito maior, mas a prefeitura também antecipou o pagamento dos editais, isso foi muito positivo. Legal. Algumas ações que são importantes, né? Lógico, elas não englobam a totalidade dos artistas, a gente sabe disso, né? Os artistas que tocavam na noite, os artistas que têm agenda, nós temos muita gente com muita dificuldade, né? Mas eu creio que algumas ações pontuais foram feitas e a Secretaria fez esse edital, que foi positivo, e a Prefeitura fez esse adiantamento dos editais contemplados, mais de 200,
grupos e artistas contemplados, ela está pagando antes do prazo e antes dos trabalhos realizados. Acho que essas iniciativas contemplam uma parte da categoria. Lógico que tem muito mais gente com dificuldade, muito mais gente necessitando, mas pelo menos a gente tem que elogiar essas iniciativas do poder público aqui estadual e municipal. Estão fazendo muito mais do que aqui em São Paulo, viu, Pingo? Tenho certeza disso. Que aqui tudo bem, tem mais gente e tal, mas essas iniciativas estão todas atreladas a uma burocracia aqui em São Paulo. Então, as políticas públicas são todas paradas, aí, contingenciadas, como eles gostam de falar, né? Mas está tudo segurando o dinheiro aqui em função de burocracia, que já podia estar resolvendo problemas mais urgentes, né, do povo que está com necessidade com fome, mesmo, passando fome, né, como a gente diz. Nós estamos aqui agora sobre o distanciamento social rígido, né? Nós estamos nesse distanciamento social rígido ontem e hoje mais ainda, com restrições à saída nas praças, praias, ruas, máscara, uso de máscara, quantidade de pessoas no supermercado. E realmente a gente foi surpreendido em Fortaleza com uma grande quantidade de pessoas infectadas e de internamentos e também óbitos. Isso nos surpreendeu, assim, não foi uma coisa que nós esperávamos, que a gente tinha a esperança do clima, não, porque é quente, então não vai ter mais, muito difícil, embora o governador tenha tido sempre a preocupação de determinar o distanciamento, sabe, o prefeito, então cumprir as metas, as direções da OMS, né? Mas, infelizmente, o quadro ficou meio complexo mesmo, nós estamos vendo hoje aqui no quadro, né? A gente não sabe se está no pico, se não está, e a categoria dos artistas todas, que foi a primeira que parou, hoje também está nessas reflexões, nesse momento, assim, tentando, como eu falei, se reinventar, tentando se adequar. E você, quando você faz a live, tem um jeito de alguém contribuir, ajudar nessa live, tanto o teu coletivo aí, o Solar, como também você pessoalmente, é uma forma também de você poder sobreviver nesse momento, é isso? É o seguinte, eu dividi em dois momentos disso. O ensaio que eu faço diário, é um ensaio mesmo, assim, de troca de informações artísticas, é muito legal, é no canal do Face. Agora, eu fiz 2 espetáculos em que eu sugeri aquela contribuição alternativa, né? Que foi o Atividades Online, que é um espetáculo que eu faço voz e violão, baseado no DVD que eu lancei esse ano, inclusive, em janeiro. E fiz um Pingo de Fortaleza Canta Seus Maracatus, onde eu cantei só as minhas músicas maracatus, mas esse eu faço no YouTube. Então, no meu canal do YouTube, eu faço coisas mais profissionais, né? Assim, que tentam ser profissionais, e colocando as contas, e pedindo aquela contribuição voluntária das pessoas. Inclusive, devo fazer outro agora, que é sobre Canudos, né? O Centauros e Canudos. Então, são Legal. 3 espetáculos que eu vou fazer no YouTube, e os 45 ensaios são diários e são troca mesmo. É muito bacana. Cara. Como é que funciona? Fiquei curioso aí. Como é que funciona o ensaio? Assim? Vamos fazer um ensaio aqui, eu e você. Como é que rola? Você vai tocando a música? Como é que é? Eu normalmente entro 17h58. Aí eu dou boa noite, gente, boa noite, o pessoal já chega. Aí eu faço uma prece, né? Eu realmente faço a prece, 18 horas, toco a Ave Maria de Schubert, porque acho que a gente tem naquele momento que refletir, orar através dessa música, que é uma oração musical, né? Aí eu faço isso aqui, né? Faço essa Ave Maria de Schubert. E depois que eu termino essa Maria, que é uma espécie de oração coletiva, aí a turma já começa a pedir música, toca Noite Azul, Aproveite o Dia, eu também já começo a tocar, eu afino o violão na hora. É bem simples, não tem luz, não tem microfone, assim, vamos lá. Agora todo dia rola, 18 horas até 19h30, né? Eu vou fazendo. Você está falando isso, o Pingo, eu lembro muito bem aqui as rádios de São Paulo e do Nordeste, que eu conheci também, que às 6 horas é hora da Ave Maria, né? É hora da Ave Maria, 6 horas é a tradição, né? Tradição no rádio e em várias regiões do Brasil, né? A hora da Ave Maria. Muitas rádios param às 18 horas, ainda até hoje, hoje muito menos, né?
mas antigamente 18 horas, hora da Ave Maria, e tocava. Então você faz a Ave Maria do Schubert na hora para começar a sua live, ensaio. Muito legal isso, muito criativo, muito legal. E aí depois você vai tocando as suas músicas, vai conversando com as pessoas, e elas estão preocupadas com muita coisa, evidentemente, né? O povo que deve conversar com você. Como é que você vê a situação da turma toda que trabalha com você, nos shows? Esse pessoal não tem condição de fazer live, né? Estou falando basicamente dos artistas /técnicos, né, que eu chamo. Cara, muita gente falou, né? Muita gente tentando otimizar o seu canal, gente que... existem aqueles que tocam, que cantam e conseguem fazer individualmente as coisas. Aqueles que já não tocam, só tocam acompanhados, já é mais difícil, porque não pode juntar um grupo. Tem a parte técnica, tem os holds, tem o pessoal que trabalha com a técnica. Tudo isso é muito complexo, né? A gente está... muita gente se inscreveu naquele auxílio social, mas é uma análise permanente, né? A gente está 2 meses sendo analisado. Então, eu acho o seguinte, no caso específico, sabe, as pessoas agradecem aquele momento, porque dizem que ali, naquele momento, elas conseguem sair um pouco dessa reflexão, né, de uma realidade dura, para ouvir uma canção, acompanhar, dançar, né, cantar junto. Eu digo, vamos cantar e tal, e pedem músicas, agradecem. Eu acho que é um momento muito legal. E também nos shows. No show a gente percebe que as pessoas participam, né, pedem música. Então, quer dizer, eu acho que as pessoas, nesse momento, é mais para você sair um pouco, né? Um pouco, né? Porque senão, se a gente ficar só pensando nessa realidade que hoje não é de números, é de pessoas, né? Pessoas que estão perdendo seus entes queridos, seus amigos, e hospitais lotados de falta de equipamento. Então, se a gente toda hora ficar só pensando nisso, a gente adoece também. É verdade. Uma hora, ouvir uma música, trabalhar, quer dizer, por exemplo, essa entrevista para mim foi ótimo, porque eu me arrumei, né? Tá bonito, tá bonito. Uma calça, eu tenho um sapato e meia. Rapaz, eu tenho um sapato que deu vontade de sair por uma porta e entrar na outra de casa. Só porque se bobear, a gente fica de chinelo e bermuda também não dá, né, Pingo? Aí fica muito relaxado demais, né? O relaxamento é normal. Agora, esse momento, além de você compor e tocar para as pessoas que te acompanham e gostam do seu trabalho, você tem feito aqui que tipo de reflexão nesse momento assim? Vai mudar tudo a partir de agora? É óbvio, né, que já mudou, né? Não é que vai mudar, já mudou. E o que você pensa, o que vai ser aí para os artistas daqui para frente? Eu acho que vai ter, a curto prazo, uma mudança significativa, né? Porque a gente não volta igual, né? A gente vai voltar com cuidados, vai voltar num escalonamento de aglutinação, né? E depois, posteriormente, eu acho que as pessoas tendem a voltar para um padrão quase normal, a médio prazo. Eu acho que, no fundo dessa questão, a gente tem que refletir mais, sabe? Sobre a própria humanidade mesmo, sobre a construção social que nós estamos fazendo, sobre a construção humana que nós estamos, das relações humanas que nós estamos construindo, principalmente no Brasil. Eu acho que o Brasil, hoje, é um poderão para a gente refletir sobre as instâncias de poder deliberativo, né? As pessoas que estão dirigindo esse país, para refletir sobre as formas de poder, para refletir sobre as nossas relações pessoais. Então, acho que nós vamos sair diferentes. A sociedade não deve permanecer igual, e nem eu acho que deveria. Isso foi um aviso, né? É um pequeno aviso, e podem vir outros maiores. Um pequeno aviso para a gente ver quais são as prioridades, né? A gente foi pego por uma questão e a gente não reagiu à altura dessa questão do quanto a gente poderia ter, porque, na verdade, as prioridades, talvez, da humanidade não foram o estudo da ciência, mas não só o estudo. O estudo foi, mas a implementação dos estudos, né? E o mercado sempre se apropria de estudos que vão beneficiar esse sistema, né? Esse sistema que é um sistema baseado no lucro, na mais-valia, etc. Então, existem pesquisas, mas será que essas pesquisas foram otimizadas, além da intenção do mercado? Então, é isso que a gente tem que ver. Eu acho que a sociedade tem que refletir sobre isso, né? Porque o homem, o ser humano, eu acho que ele não fracassou. Acho que a gente não fracassou ainda. Ainda. Gostei do ainda.
por isso é que eu digo que é uma chance, sabe, cara? A gente pode pegar esse momento como uma chance para a gente ver o que estava errado, né? O que deu errado, o que está errado, qual foi a nossa reação. E também, no lado espiritual, eu acho que também conviver com essas coisas, aprender um pouco a conviver com tudo isso, sabe? Refletir, são muitos elementos para se refletir, mais do que a coisa material, a coisa espiritual, a coisa ideológica. A gente não está igual, né? Nenhuma categoria, e a sociedade deve e precisa mudar para responder a essas exigências, né? Essas situações que podem acontecer repetidas vezes. Esse vírus foi uma coisa, mas amanhã vai ter outra coisa maior. Verdade. Então, como é que está aí reagindo aí? Então, Tem coisas também, o Pingo, não sei se você concorda, por exemplo, com relação à saúde mesmo, que é o momento dessa crise da pandemia e tal, por exemplo, o SUS, né? O SUS, o Sistema Único de Saúde, importantíssimo no Brasil. Ninguém dava verba nenhum para o SUS, estavam desprezando o SUS, esse governo mesmo. E agora você vê nesse momento a necessidade de ter um SUS fortalecido e com muita verba, deveria ter sempre, né? Mas agora, nesse momento, percebeu-se a importância do SUS, para dizer uma coisa só, né? Uma coisa. E fora a desigualdade social que fica claríssima aí, né? Nesse momento, quando eu e você podemos fazer confinamento, mas quem pode no Brasil? Todo mundo. Não é possível, né? As pessoas que a desigualdade é grande e muita gente não pode fazer o confinamento da forma que deve ser feita, né? Por vários motivos, e principalmente do ponto de vista financeiro mesmo, dessa turma que hoje se fala a população vulnerável, mas na verdade o pobre, né? O jeito que mora num lugar que ele não tem como ficar confinado, né? Não, você tem razão em várias das áreas que você fez. Primeiro, essa questão da divisão social no Brasil, né? Distanciar esse fosso social imenso, econômico, né? E deve ser cada vez mais combatido. A gente tem que chegar numa sociedade mais igual, né? Mais justa. E, para isso, a gente tem que ter políticas, né, sociais realmente efetivas. E você colocou muito bem o SUS, né? Aí, e foi uma conquista, uma política de Estado. Sim. E aí eu vou fazer parênteses para dizer que se a cultura tivesse também se transformado numa política de Estado, talvez a gente não tivesse essa situação nacionalmente. Porque havia uma PEC para votar que estabelece a vinculação de receitas da cultura, que era o que a gente chamava de Sistema Nacional de Cultura, né? Estabelecia 2% para o ente federado, 1,5% para o Estado e 1% para o município. Cada município tinha que criar o seu conselho, sua secretaria, seu plano municipal de cultura. Então, se esse sistema tivesse sido criado, ele não teria sido desmantelado tão facilmente como foi nesse governo atual. Então, a gente estava desprotegido, né? Nós da cultura estávamos desprotegidos sem um sistema. Então, de repente, chegou, acaba o ministério, acaba o edital, acaba a política, acaba uma estrutura, acaba os pontos de cultura. Foi muito fácil. Então, é para a gente aprender também, que a gente tem que estabelecer na cultura uma política também de vinculação de receita, o SUS cultural, que seria o Sistema Nacional de Cultura. E eu vejo que é a única forma de realmente manter a ponta o município com o mínimo de recursos para poder fazer cultura e educação, porque é onde se transforma realmente a realidade, porque se transforma a pessoa se transforma com informações e com o fazer cultural e artístico, ela muda a reflexão dela, a visão de mundo que ela tem. Então, a gente realmente, hoje, é triste, né, o momento que nós temos de gestão federal, nós não temos, na realidade, nada. Não temos ministério, temos secretária, não temos política, temos uma ação federal. E aí, por isso que eu pontuei aqui o Estado e o município, que a gente tem que elogiar os entes que estão fazendo alguma coisa. É um edital pequeno? Mas foi feito. Prefeitura pagou os editais? É pouco? Mas pagou. E nacionalmente, o que foi feito? Não foi feito nada, nem um discurso, uma palavra, nenhuma linha sobre a realidade, né, cultural, artística, dos empregados da cultura, da economia da cultura. Já que é tão econômico, nem disso, nem se trataram, nem da economia da cultura. Okay. Então, quer dizer, é uma lacuna. Agora, essa lacuna, você no SUS, a gente tem que fortalecer cada vez mais o SUS e pensar que a cultura poderia ter o seu SUS, que seria o Sistema Nacional de Cultura, que não foi, infelizmente, construído. Então, a gente ficou vulnerável demais, né,
E aí entra um governo que não está nem um pouco preocupado com a educação nem com a cultura e destrói tudo, desconstrói tudo, porque se tivesse uma política de Estado e não de governo, isso não ia acontecer, né? Então, poderia até acontecer, mas seria muito mais difícil ele acabar com tudo isso, né? Essa é a questão. Muito bem. Foi isso que o Gil tanto quis, né, quando ele estava lá. Foi essa política de Estado. Ele batalhou por esse sistema demais, e esse sistema não veio. E aí é o seguinte, a gente ficou muito vulnerável, né? Foi muito fácil destruir, porque a gente não tinha colunas sólidas ali dessa política cultural. Mas é isso, o tempo vai seguir, a gente pode construir. Assim que a gente mudar isso, que a gente vai mudar daqui a poucos anos, a gente vai... Agora nós queremos o nosso sistema nacional de cultura. Vai ser uma condição, vai ser uma exigência. Querer o sistema, exigir do próximo governante esse sistema, entendeu? Porque para fortalecer, para dar essa estrutura de Estado, de políticas de Estado. Ô, Pingo, vamos fazer um intervalo. O que a gente pode ouvir? Você fez várias lives, você tem as lives, como você falou, aquelas que você faz ensaios com o público na hora da Ave Maria, com a abertura de Schubert, uma coisa incrível. E depois tem os clipes que você tem lançado também. O que a gente pode ouvir agora nesse intervalinho? Daqui a pouco a gente volta com você. O que pode ser agora? Eu tenho uma canção, Aproveite o Dia, que você conhece, uma parceria com o Henrique Beltrão, que há muitos anos atrás eu fiz um clipe de fotografando as pessoas na rua, sabe? As pessoas andando, correndo. Aí eu disse, bom, agora eu vou fazer com as pessoas em casa. Aí eu fiz uma campanha, um chamamento social, e para que as pessoas mandassem fotos e vídeos para eu montar um clipe de Aproveite o Dia nesse momento de distanciamento social. Cara, eu fico arrepiado, porque eu recebi coisas de São Paulo, coisas de Minas, recebi material do Rio, de várias cidades do interior do Ceará. Eu montei esse clipe, eu mesmo aqui aprendi a montar. Nesse tempo eu tenho aprendido algumas coisas. E fiz um clipe de Aproveite o Dia com fotos e vídeo de pessoas que enviaram nesse momento de distanciamento social. Então a gente pode assistir. Então vamos ver Aproveita o Dia na versão da pandemia, né? A versão da quarentena, né? E todo mundo participou do Brasil todo, foi isso? Começa com um vovozinho de 90 anos brincando com a neném, lindo, jogando bola dentro de casa. Legal. Então vamos ouvir agora Aproveita o Dia do Pingo de Fortaleza com essa versão que ele fez. Você mesmo que editou tudo, Pingo? Você já é o editor aí, tudo? Eu editei, eu estou editando aqui. Está fazendo tudo. Então vamos nessa. Vamos ver e ouvir esse clipe aí. Eu aproveito o Dia do Pingo de Fortaleza. Daqui a pouco a gente volta. Aproveite o dia com sabedoria. Já diziam os gregos e os budistas, aproveite o dia. Já diziam os bahá'ís e os taoístas, aproveite o dia. Já dizia o povo da física quântica, aproveite o instante. Levante a cabeça e siga adiante. Aproveite o instante. Já que tudo muda e tudo passa, aproveite o dia em plena graça. Já que tudo passa e tudo muda, aproveite o dia e não se iluda. Aproveite o dia com sabedoria. Já diziam os índios e o povo negro, aproveite o dia. Já diziam os anjos e os chineses, aproveite o dia. Já diziam os iorgues da Brahma Kumaris, aproveite o instante. No meio da testa uma estrela brilhante, aproveite o instante. Já que tudo muda e tudo passa, aproveite
não se iluda. Aproveite o dia com sabedoria. Já diziam os gregos e os budistas, aproveite o dia. Já diziam os barrares e os taoístas, aproveite o dia. Já dizia o povo da física quântica, aproveite um instante. Levante a cabeça e siga adiante. Aproveite o instante. Já que tudo muda e tudo passa, aproveite o dia em plena graça. Já que tudo passa e tudo muda, aproveite o dia e não se iluda. Já que tudo muda e tudo passa, aproveite o dia em plena graça. Já que tudo passa e tudo muda, aproveite o dia e não se iluda. Aproveite o dia, aproveite o dia, aproveite o dia. Aproveite o dia, aproveite o dia, aproveite o dia. Aproveite o dia, aproveite o dia, aproveite o dia. Aproveite o dia, aproveite o dia, aproveite o dia. Estamos de volta aqui com o Pingo de Fortaleza, também conhecido como João Vanderlei Roberto Militão. Eu sempre acho legal o seu nome, grandão assim. João Vanderlei Roberto Militão. E aí é o Pingo de Fortaleza. Fale. É muito nome para pouco pingo, né? Não? Você já contou a história do Pingo, por que é Pingo, né? Todo mundo sempre quer saber, mas o Colibri, Pingo de Fortaleza, mas por que ele é Pingo e tal? Mas o pingo é porque eu realmente nasci prematuro, entre 7 e 8 meses. Eu era muito pequenininho, ia uma enfermeira, uma irmã de caridade da minha mãe, disse, ó, Lourdes, que era minha mãe, né? É um pingo de gente. Aí eu já saí batizado da maternidade. Então, esse pingo, ele foi para a minha infância, minha adolescência, minha fase adulta. E eu fiz o primeiro disco, Central de Canudos, de 86, e coloquei só pingo mesmo. E aí o historiador baiano, Fábio Paes, passou aqui em setembro de 86, viu meu disco na Rádio Universitária e disse, rapaz, eu quero levar esse cara para a missa de Canudos, missa pelos mártires de Canudos. Aí ele me convidou, eu fui para a missa pelos mártires de Canudos, primeira vez que eu saí aqui de Ceará e tal. Quando eu cheguei no interior lá de Canudos, tinha um cartaz da missa, né, que ele tinha feito, e tinha no cartaz Pingo de Fortaleza. Quando a gente olhou, que eu fui com o jornalista Nelson Augusto, colega seu, né, de profissão, aí o Nelson olhou, aí, Pingo de Fortaleza, né? Já tem a Fafá de Belém, tem o Robertinho de Recife, não tem ninguém de Fortaleza. Fafá de Belém, é muito... E o Robertinho do Recife, isso mesmo, é o Pingo de Fortaleza, perfeitamente. Agora, o Pingo, você tem feito, além desse trabalho e essa reflexão que você acabou de fazer com a gente aqui, importante, né? O Sistema Nacional de Cultura. É bom relembrar isso aí, que foi já pensado muito, mas não implantado, né? Temos que resgatar isso, muito importante que você falou. E você, nessa das lives aí que você anda fazendo, você tem conversado muito com os seus amigos aqui de São Paulo, o Criolo, já está fazendo coisas com ele, porque na época que você veio aqui na rádio, na hora do rango, me lembro que você... Inclusive o Criolo participou, né, se não me engano, pelo WhatsApp, que ele participou e tal, fazendo perguntas para você. Como é que está as suas parcerias? Você está fazendo coisas produzindo
mesmo agora na quarentena com muita gente? O que você está fazendo de novo? Eu tenho falado muito com meus amigos. São Paulo é um lugar que eu tenho muita afetividade, tenho muitos parceiros amigos. Tenho falado com o Eleilson, da Ação Educativa, da Ação Educativa ontem. Ele colocou lá que fez 20 anos que eles trabalham lá, né, e tal, achei legal. O Crioulo manda notícia, o Crioulo é assim, a gente manda notícia, aí ele aparece, às vezes ele aparece. E outros amigos, né, do interior, de Ribeirão Preto. Tenho falado muito com meus amigos de Salvador, da Bahia, em função desse trabalho de Canudos, porque recentemente eu voltei para o tema de Canudos, né? Eu fiz um documentário sobre o tema de Canudos, lancei esse documentário em Quixeramobim, dia 10 e 11 de março, e lancei em Fortaleza dia 13 de março. Dia 14, parou tudo. Então, eu estou ainda nesse processo de lançamento desse documentário, então tenho falado muito com o pessoal de Canudos, da Bahia, de Pernambuco, de Natal, o pessoal que gosta de Sergipe, tem uma galera que gosta muito. Esse tema de Canudos, ele tem apaixonados no Brasil todo, né? Verdade. Eu penso que nós temos três revoltas populares que são marcos na nossa história. No Brasil colônia, nós temos a cabanagem do Pará, né, que é realmente uma rebelião forte. Nós temos no Império Palmares, né, e nós temos na República Canudos. Então, falar de Canudos é um pouco falar dessa questão da terra do Nordeste, da questão do uso da violência, da questão dos meios de comunicação, da questão da espiritualidade nordestina, da religiosidade, da música, né, do processo de escravização e pseudo-libertação dos escravos. Então, falar de Canudos é um pouco falar desses temas que estão muito atuais. Então, eu estou nessa voltei do tema de Canudos e falando com a galera sobre Canudos, mandando esse documentário, está passando na TV, está passando nas algumas TVs do interior, e está no meu canal, né? Então, uma forma também de otimizar o canal foi colocar esses documentários que eu estou produzindo lá. Eu tenho falado, porque a minha história foi toda construída através de parceiros, né? Sem parceria, você não tem amizade, parceria, é tudo. Por exemplo, aqui com você. A gente, desde aquela época, a gente nunca deixou de se comunicar, né? Você, inclusive, eu acompanhei, você me manda pelo Zap o teu trabalho e tal, e eu tenho acompanhado, claro. Às vezes a gente não responde porque tem que ficar muito, às vezes, né, não dá tempo, ou a gente se enrola um pouco, né, nessas comunicações. Mas eu recebo e assisto sempre que você manda o material. Eu lembrei de Canudos também, um trabalho que o Jereba Barreto fez, o meu amigo Jereba lá de Bene, um trabalho bacana também, né? Muita gente fez alguma coisa relativa a Canudos. Do Jereba, você conhece o trabalho também, né? O meu disco sobre Canudos é de 86. Talvez seja o primeiro disco sobre esse tema no Brasil. E aí eu conheci Jereba lá na Bahia, quando eu fui cantar na missa. Uhum. Inclusive, a música dele sobre esse tema que eu canto, vou cantar no show Canudos, que é Ladainha para Canudos, uma música linda, que ele conta a história do açude de Cocorobó, que inundou a região de Canudos, né? Mais águas do rio, que nem arma dos medonhos, para destruir a morada Terra Santa do Beato Santo Antônio, para destruir a morada Terra Santa do Beato Santo Antônio. Ele é protestante, ele é da região de Canudos. Ele é do lugar onde o conselheiro reconstruiu a escadaria, né, de 2.000 metros, que as pessoas fazem peregrinação. Então, ele é dessa região, ele carrega essa energia de Canudos. Está sempre aqui em São Paulo, o Jereba, muito querido, e a gente sempre lembra desse trabalho dele, que foi uma coisa muito bacana mesmo. Agora... sobre Canudos. Como é que é? Desculpe. Não ouvi direito. De novo, por favor. Lançou esse disco sobre Canudos, acredito que na década de 90. Isso. Muito bonito, informações sobre Canudos. Fábio Paz também, outro baiano, lançou. Aí muita gente foi, né? Porque é um tema realmente muito rico, né? E atual, né, Pingo? Super atual. Agora, você recomenda também nesse momento aí de
de pandemia, de confinamento, de quarentena, muita gente também recomenda livros, né? É uma ideia também sugerir livros. Você gosta dos Sertões de Euclides da Cunha ou você faz algum comentário mais crítico a respeito dessa obra tão importante que relata Canudos? Não, eu gosto da obra, li várias vezes. Acho que a gente tem que entender o momento histórico e o momento da ciência em que Euclides estava envolvido, né? Acho que ele, na verdade, é um dos responsáveis por a gente ter trazido Canudos para a atualidade. Ao lançar o livro em 1902, ele tem toda uma visão, que ele sai com uma visão realmente muito diferenciada e muito preconceituosa em relação às pessoas que viviam e construíram Canudos, mas no final ele vai enxergando a realidade, vai mudando um pouco sua opinião sobre o universo e, de alguma forma, ele denuncia até as tropas legais, né? Como quando ele denuncia o genocídio, a gravata vermelha. Então, de alguma forma, ele faz essa análise. Agora, ele vinha de uma escola realmente militar e um cara que tinha uma visão positivista das coisas e acreditava na visão, né, de que o conselheiro era louco, porque... Então, essas coisas todas que foram construídas, talvez, na história brasileira, não tem uma pessoa tão vítima de fake news como o André Conselheiro. Verdade. Você tinha uma pessoa que passou a ser considerado louco, corno, e aí vai, entendeu? Aí você teve que reconstruir essa história, né? Dessa figura emblemática. Então, eu gosto dos Sertões, gosto também muito da Guerra do Fim do Mundo, do Vargas Llosa, porque aí já é uma visão mais moderna, uma visão também de um cara que foi para a região e conseguiu, é impressionante como ele conseguiu mergulhar no universo da região, e faz um livro onde ele coloca várias vertentes ideológicas, ele discute a questão da própria comunidade, né, do coletivismo, do anarquismo, ele coloca personagens mais ideológicos. Então, eu gosto, acho que eles se completam, né? Com outros livros escritos na época também, que dão uma visão. Então, eu gosto do tema, não sou especialista, um calazans no tema, mas apenas canções que pincelam esse universo. E o documentário é um documentário musical. Né? É importante relembrar esses momentos da história, né? Fazendo uma análise crítica também. Não adianta só você... os livros, como você falou, eram datados, né? A ideia e a visão do próprio escritor tinham um peso militar mesmo, como você colocou muito bem, né? E sempre foi um clássico da literatura, pelo jeito como ele escrevia também, né? A linguagem, né? Independente do tema, a linguagem era muito saborosa. Se bem que quando eu estudei na escola esse livro, a primeira parte eu achei muito enfadonha, né? A primeira parte não é tão assim gostosa de ler. Depois a segunda parte a coisa pega, né? Ele era engenheiro, ele era geólogo, né? É. Então ele sai, né, e faz toda uma viagem geológica até chegar em Canudos. Ele tinha essa peculiaridade. Eu me lembro, que há alguns anos atrás, eu lembro um periódico desse, uma revista periódica dessa, eles pegaram, não sei, 50 intelectuais brasileiros e cada um tinha que dizer 6 livros, né, 6 clássicos da literatura. Se eu não me engano, o que foi mais colocado em primeiro lugar foi o Sertões. Depois Casa Grande, Cesar, mas Sertões, assim, com todos os seus questionamentos que a gente deve fazer ideológicos a esse trabalho, ele é um clássico da literatura brasileira, talvez um dos maiores clássicos da literatura brasileira. Sem dúvida. Agora, Pedro, para a gente estar no finalzinho aqui do papo, que está tão gostoso, eu queria que você fizesse uma ainda. Você fez alguma música em relação a essa pandemia? Já deu tempo? Ou você faz tanta live que não dá para compor? Cara, gente, tem umas pessoas que têm dito aqui, infelizmente, que eu fui meio profético em relação a isso, sabe? Nós estamos vivendo. O ano passado, eu coordeno o Maracatu Solar, e todo ano a gente cria uma música para ser tema do Solar, né? E eu crio a música a partir de temas correlatos que eu quero tratar. Então, por exemplo, o ano passado a gente cantou Iemanjá, mas cantou Iemanjá como mãe, protetora das pessoas em situação de rua. Segmentos, né? Para esse ano, o ano passado, eu pensei o que eu ia trabalhar, sabe? Então, eu cheguei à conclusão que eu queria tratar da questão das doenças e da cura. Eu queria tratar
especificamente da questão da depressão, da solidão das pessoas e da arte como uma forma de superar isso. Aí eu fiz uma música no ano passado chamada O Baluaê, Nossos Medos Viemos Cantar. E essa música nós ensaiamos no Solar. Nós discutimos depressão, discutimos a arte como forma de curar a depressão. Nós fomos a um hospital que ainda existe, que, embora a política esteja para não existir, mental. Nós fomos a 2 projetos aqui que tratam dessa questão, que é o projeto 4 Varas, uma comunidade bem popular, em Pirambu, e fomos a um projeto de saúde mental do Bom Jardim, que também é outro bairro periférico, que tem essa. E nós discutimos e cantamos muito essa música. O Baluaê, Nossos Medos Viemos Cantar. E que ela fala, você perceber, ela vai falar um pouco isso, né? Ser o Baluaê, se a solidão nos ferir, sorrir, agir e caminhar. Quando o corpo cansado e a mente vaga não quiser mais crer, ser o Baluaê, topa de gé dançar, saltar feito pipoca no calor que aflora a qualquer hora da evolução, na alegria de ver aumentar o grão, saudável crescer, ser Baluaê, filho da dor, Senhor da terra, o amor encerra toda transformação. O sol ainda há de brilhar entre as falhas que cobrem nossas feridas, armadilhas antigas guardadas em segredos, são enfim nossos medos que agora viemos cantar. Ser o Baluaê adotou, meu tambor ainda toca, dentro em qualquer lugar, pra seguir e caminhar, viver, se curar, ser solar, ser solar. Beleza! Que delícia! Muito bom. Bom, Pinho, eu quero agradecer a tua participação aqui com a gente e você volta sempre para São Paulo. Aí, espera um pouquinho passar essa pandemia para você vir visitar a gente mais uma vez aqui, tá? E a gente pode ouvir que clipe aqui que você sugere no finalzinho, além dessa canja que você deu para nós aqui. Aqui levar disco, livro, coisa que eu produzi, LP. Claro. Eu quero agradecer a oportunidade, quero parabenizar pelo trabalho que vocês fazem nessa rádio tão crítica, né? Tão social essa realidade. Quero agradecer pelo convite, fiquei muito feliz, é uma grande oportunidade poder falar. Gente do Brasil todo, a gente já vive meio que no distanciamento social. É verdade. Né? Mas hoje a gente está em casa e ao mesmo tempo ter essa oportunidade maravilhosa de falar com você, todos os seus ouvintes, que eu sei que são milhares, eu fico muito feliz, muito grato, quero agradecer de coração essa oportunidade. Legal, Pinho. Fala o que a gente vai ouvir agora no finalzinho, que clipe? Você vai ouvir o clipe dessa canção, O Baluaê, feito do Maracatu Solar. No distanciamento social, as pessoas mandaram, a gente foi gravando aqui, e eu editei também, o povo cantando. Não é uma gravação perfeita, porque a gente fez, né? Um tocando, o outro, mas a emoção das pessoas nesse clipe é muito essencial. E ele, no final, ele passa a mensagem da Associação Solar, que é a associação que eu faço parte. Então, eu fico contente se você passar esse clipe aí, O Baluaê, Nossos Medos Viemos Cantar. Vamos nessa, que é a música, inclusive, que tem tudo a ver com esse momento, né? Perfeitamente. Obrigado mais uma vez, Pingo de Fortaleza. Muito obrigado. Você está sempre com a gente aqui. Agradeço muito e até a próxima, querido. Muito bom. Até. Um abraço, meu irmão. Fique forte, sejamos fortes, sigamos. Vai passar, vai passar. Vai passar. Tchau, tchau. Ser o Baluaê, se a solidão nos ferir, sorrir, agir e caminhar. Quando o corpo cansado e a mente vaga não quiser mais crer, ser o Baluaê.
Ser o baluaê, se a solidão nos ferir, sorrir, agir e caminhar. Quando o corpo cansado e a mente vaga não quiser mais crer, ser o baluaê. Topa já é dançar, saltar feito que torna, o calor que agora, a qualquer hora da evolução. A alegria de ver, ao pintar o grão, saudável crescer, ser o baluaê. Filho da cor, Senhor da terra, que o amor encerra toda transformação. O sol ainda há de brilhar entre as falhas que cobrem nossas feridas, armadilhas antigas guardadas em segredos, são entre nossos dedos que agora viemos cantar. Ser o baluaê, a totô, meu tambor ainda toca, entre qualquer lugar, pra seguir e caminhar, viver e segurar. Ser o baluaê, a totô, meu tambor ainda toca, entre qualquer lugar, pra seguir e caminhar, viver e segurar. Ser solar, ser solar, ser solar, ser solar. O programa termina aqui, mas a Rádio Brasil Atual segue com a reapresentação da Hora do Rango, hoje com a Raíssa Bittar. Fique com a gente.